Olá, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu sou a Dani e hoje vou fazer a palestra aqui do SEMAD e espero que vocês gostem, contribuam. Então, participa, comenta, compartilha esse link com quem você conhecer, para que mais pessoas possam conhecer o conteúdo do Espiritismo e quem sabe se apaixonar assim como eu e vir fazer parte junto comigo. O Rony, você que tá aqui, confirma para mim se o áudio tá bom, se você tá me escutando. Que eu tô testando o fone aqui, eu não sei se tá bom, da última vez teve problema. Tudo ótimo? Então tá bom. A luz eu sei que tá boa, porque tem uma ring light bem aqui na minha frente. Tô vendo tudinho. Só o som que eu não consigo saber. Então tá bom. Então aproveita, já compartilha com todo mundo aí, chama todo mundo para vir escutar um pouquinho. A gente tá tão necessitado, né, de conexões assim. Eu queria as humanas, mas por enquanto só dá para ser as virtuais. Então a gente vai aproveitando e fazendo como dá. Não é? Então, bom, vamos começar, né? Pra gente começar, eu acho que com uma prece para harmonizar os ambientes de quem estiver aqui com a gente, de quem for assistir depois. É bem bacana. Então eu vou convidar vocês para fecharem os olhos, né? E pedir à espiritualidade que nesse momento possa estar presente nos lares de cada um de nós, que vocês possam ir mentalizando os ambientes que vocês gostariam que a espiritualidade fizesse a higienização, limpasse todas as energias que não nos servem mais, que só nos prejudicam, levem elas embora, que a gente possa se sentir harmonizado com Deus, conectado com o nosso mentor, e essa intuição possa ir nos ajudando a caminhar e seguir a nossa vida. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de acordarmos hoje, por estarmos aqui, pela saúde, por todas as graças e por todas as desgraças, que até na desgraça o Senhor nos ensina a lutar. Que assim seja. Boa noite, tudo bem com vocês que foram chegando aqui, né? Nós fizemos a prece para ir harmonizando, para me dar aqui suporte, para que, né, durante a nossa conversa eu possa falar mais coisas benéficas do que cometer erros. Tá bom? Eu estava indecisa, né, sobre o que nós íamos conversar e me veio à mente que um bate-papo sobre as bases, os fundamentos do espiritismo, talvez pudesse nos ajudar. Pode ser que às vezes o feijão com arroz bem feito, né, todo mundo gosta, e quando a gente exerce o básico bem feito, as coisas funcionam, né? Em vez da gente tentar ficar inovando e tudo mais. Eu gosto bastante de temas diferentes, mas sempre preciso voltar às raízes, que é o básico que dá suporte a toda a inovação. E que sem isso a gente não consegue analisar assim, um conhecimento que parece inovador, de repente é algo que não tem base filosófica, moral ou científica. Então eu escolhi o tema da noite, né, para falar sobre a tríade do espiritismo, né, você conhece, para que a gente possa relembrar os fundamentos do espiritismo, né? E se aqui vocês tiverem também alguns insights, alguns flashes, vão colocando aqui também, que eu tô olhando a tela, então a gente vai interagindo.
né? Para a gente tentar ali fazer como se estivéssemos no salão, um perguntando para o outro, como a gente às vezes fazia. A Adri era mestre em interagir com o público e gostava bastante de fazer perguntas, e eu acho que isso vai acabar assim ajudando a gente, né? Então, o espiritismo, ele é considerado uma tríade, né? E por que uma tríade? Então, eu coloquei aí um triângulo, né? Então, uma tríade, tá? Uma ponta, duas pontas, três pontas. E em cada ponta existe uma base na qual o espiritismo se ancorou, que foi ciência, né? Filosofia, e a gente diz religião, ou, né, como a Anete gosta de chamar, de princípios ético-morais. E mediante isso foi que Kardec fez todo o seu estudo e deixou todo esse material que nós temos hoje de base, né, para ser o nosso suporte para que a gente pudesse conhecer o Espiritismo. Nós dissemos que o Espiritismo ele é uma filosofia porque ele nos convida a pensar e a raciocinar. E esse é o convite da filosofia. A filosofia não tem respostas, a filosofia tem sempre perguntas. Então, quanto mais perguntas nós fizermos, melhores nós seremos. A curiosidade, ela é algo natural do ser humano, né? E quanto mais curioso nós somos, mais conhecimento a gente adquire. E com a internet hoje em dia, isso é muito fantástico, porque qualquer coisa que que a gente queira saber, a gente vai lá dar um Google e tá ali disponível. Eu não me recordo de absolutamente nada que eu tenha pesquisado na internet e não tenha achado, né, um conceito, um princípio, um vídeo, alguém falando alguma coisa, né? É muito raro que a gente já não ache um conteúdo hoje em dia que não esteja na internet. Então, sobre a filosofia, a proposta dela é raciocinar. E é mediante isso que o Espiritismo diz que a fé que nós devemos aplicar é a fé raciocinada. A fé que pensa, a fé que questiona, a fé que só é fé, né, diante dos fatos e argumentos, que quando essa fé não estiver aliada à ciência, que a gente deixe de lado. O Espiritismo é uma religião, né? Que tem sua ancoragem nesses princípios, e Kardec sempre falava, se você não for, quando, né, duas coisas estiverem ali existindo, e nessas duas coisas a ciência diz A e a religião diz B, e mesmo que essa religião seja o Espiritismo, fique com a ciência. Por quê? Porque se a gente não tem bases sólidas, nós não vamos conseguir enfrentar os desafios, e mediante as provas pelas quais a gente vem a passar, a gente vai fracassar. Porque se diante de uma perda, né, nós não colocarmos todos os ensinamentos que a gente aprendeu em prática, será que nós somos mesmo espíritas? Se diante de uma pandemia nós pensarmos que Deus nos abandonou, esqueceu de nós ou está nos castigando, será que a gente realmente é espírita? Será que a gente parou para pensar que aqui encarnado nós não viemos a passeio e que todas as provas para que a gente possa, né, melhorar quem nós somos vão ser passadas aqui? Então, que tipo de provas nós passaríamos se não fossem essas? Que tipo de pessoa nós precisamos ser
para fazer parte do mundo de regeneração, né? Mundo esse tão aguardado por todos os espíritas, que o Chico disse que chegaria por volta de 2020, se o mundo seria de regeneração, mas nós seríamos degenerados. Não ia combinar. Então, não faria muito sentido, né? Nós não estaríamos afinizados com as energias que virão a partir de agora. Então, pensando nessa tríade, né, nesse triângulo, nessa base, né, que é o Espiritismo, Kardec foi se aprofundando. E por que diz que é uma ciência? Uma ciência porque Kardec era alguém extremamente conceituado na França, um professor, e ele tinha métodos que faziam com que ele conseguisse colocar uma metodologia científica para pesquisar o que ele queria saber. Então, pensem vocês que lá em 1850, mais ou menos, né, nós não tínhamos redes sociais, não tinha internet, não tinha avião, não tinha quase nada, né? E imagina você fazer uma pergunta e mandar ela para diferentes estados, diferentes países e diferentes continentes e receber respostas bem depois, é claro, né? Porque esse correio de hoje em dia atrasa você, imagina o de 1850, né? Imagina você receber respostas do mundo inteiro, que elas diziam basicamente as mesmas coisas, que elas tinham o mesmo sentido, cada uma com a sua particularidade, às vezes, de cultura, de linguajar, de expressão, mas que no fritar dos ovos eram todas as mesmas respostas. Sendo assim, é por isso que a gente fala que ela é científica, ela tem base, né? Kardec conseguiu promover um jeito de pesquisar que tivesse um método. E aí, esse método fica muito mais assertivo e deixa muito menos dúvidas. E isso é claro para quem está disposto a entender e se abrir para esse conceito, né? Porque eu costumo dizer que às vezes, por mais que você apresente uma prova, por mais que às vezes você demonstre para alguém, o espírito poderia se materializar diante da pessoa, ainda assim ela não acreditaria no que está vendo. Porque talvez não esteja preparada, porque não foi o ambiente no qual ela cresceu num ambiente totalmente materialista, totalmente cético, e tá tudo bem, vai chegar a hora de cada um, né, para se afinizar com essa situação. Mas para quem acha, né, para quem não precisa ver que nem São Tomé, essas peculiaridades da construção do pensamento espírita que Kardec codifica, elas fazem sentido. E moral e ético. Moral e ético, aí a gente vem com todos os conceitos e todos os ensinamentos que Jesus ensinou quando veio há 2000 anos. Eu sempre falo que o Espiritismo ele é um degrau na escala. Caiu, voltei, e nem foi problema de internet dessa vez. Dessa vez foi o celular que deu pau. Gente, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui do lado. Estão me vendo, estão me ouvindo. Desculpa. O celular encheu a memória, nem sabia. Estamos aqui ao vivo e o celular encheu a memória e caiu. Desculpa. Então vamos retomar o raciocínio aqui, né? Que é da base moral e ética sobre a vinda de Jesus e os ensinamentos que ele trouxe pra gente, e onde ele se aplica aqui no Espiritismo. Então, nós temos, né, todo
todo um caminhar da evolução da espécie humana, várias religiões que fizeram, né, a gente chegar até aqui. Todas as grandes religiões, né, tinham seus pensamentos. Se você olhar atentamente as bases, né, sem preconceito, eu pelo menos, né, sempre vejo uma conexão e sempre vejo uma ponte de uma para outra até o espiritismo. E essa visão, ela é acentuada também por um pensamento, né? Alguém um dia perguntou para o Chico se ele imaginava que o espiritismo seria a religião do futuro. E o Chico disse que ele não acredita que o espiritismo fosse a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E qual é a diferença, né? A diferença é que nós, como humanidade, né, traríamos todas as religiões para os princípios que o espiritismo tem, e a partir daí iríamos descobrir novos conceitos, novas tríades, novas bases. Porque eu vou dizer, né, que assim, outras religiões, em muitas situações você não consegue resposta para determinadas perguntas. E quando você se depara com o espiritismo, com todo o conhecimento, às vezes se você focar somente nos 5 livros, né, que Kardec escreveu ali, que no caso ele codificou, né, porque ele não ditou as respostas, né, só elaborou as perguntas e as respostas foram os espíritos que deram. Mas se nós focarmos nos 5 livros, já teríamos conhecimento e entenderíamos, né, por que viemos, de onde viemos, por que sentimos determinadas coisas, nossas ligações, nossas relações emocionais, com quem nos unimos, com quem deixamos de nos unir, família, trabalho, todas essas respostas já estariam ou já estão ali, né? E quando a gente se aprofunda, a gente consegue entender. Então, se nós estivéssemos presentes, né, para estudar mais, nós não nos sentiríamos desamparados, às vezes, tecnicamente, né? Porque me foge a palavra mais correta aqui, ou talvez no nível de conhecimento. Mas aplicar isso na nossa vida que é o grande X, porque estar aqui encarnado, né, é a grande prova pela qual nós vamos passar para colocar em xeque se nós somos reencarnacionistas, se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos na imortalidade dos espíritos, se nós acreditamos na comunicabilidade, deixa eu ver minha colinha aqui, na evolução espiritual. Isso, é exatamente isso. Então, existência de Deus, ok. Imortalidade da alma, ok. Comunicabilidade dos espíritos, ok. Reencarnação, ok. Evolução espiritual, ok. Então vamos lá. Existência de Deus. Se ele não existisse, não faria sentido nenhum nós nos comportarmos como Jesus propôs. Porque se ele não existe, as outras coisas automaticamente também não existiriam. Né? Se ele não existe, não existiria justiça, não existiria equilíbrio. Logo, realmente, uma pessoa que nasça com problema é mero acaso, e outra que nasça numa situação privilegiada também é mero acaso. E quem determina esse acaso é o acaso, porque não existiria uma inteligência por trás disso. A imortalidade da alma, se ela não existisse,
automaticamente a reencarnação também não faria sentido, né? Porque quem reencarna é o espírito que aqui esteve e para cá voltará um dia. Agora, se eu não acredito que o espírito, né, exista e que quando a gente desencarna, ele não vai desencarnar junto, a imortalidade da alma e a reencarnação também não faria sentido. Então percebam como é uma evolução. Se a gente não for acreditando, se a base não estiver sólida, o resto já dá clique. Quando a gente é apertado um pouquinho, a gente espana porque não vai fazer sentido para nós, né? E depois da reencarnação, por que eu vou reencarnar 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40? Não faço ideia de quantas reencarnações eu, por exemplo, já estou. Mas qual é o propósito dessas reencarnações? E aí, né, a resposta é a evolução. Então, nós reencarnamos para evoluir. Passar pela prova de uma pandemia, por exemplo, é tarefa e é prova de evolução. E a nível mundial. Porque essa prova, por exemplo, foi uma prova mundial, né? Todos passaram por ela. Aí, como cada um passou por ela, é que é individual. Que é aquela coisa que, acho que Sartre diz, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, a pandemia aconteceu para todo mundo. Mas quais foram os impactos? Quais foram os impactos que a pandemia causou em você? Então, o evento é global, mas as consequências são individuais. E é aí que a gente consegue perceber a perfeição, né, da engrenagem que Deus proporciona. E ter isso em mente nos ajuda especialmente a passar pelo momento que nós estamos passando. Porque como é que a gente consegue lidar com as perdas, com o luto? Como é que a gente consegue lidar com uma vida virando 180 graus da noite para o dia? Você tá bem hoje, no dia seguinte você tá desempregado, no dia seguinte seu negócio tá fechado, de repente você precisa rever todos os seus conceitos. Então, como o Rosandro fala, esse não foi um convite, né? Essa já foi uma intimação, e intimação da qual você não pode declinar, né? Porque não te deram essa opção. Então, passar pela pandemia foi obrigatório para todos nós. E ter bases é que ajudou muita gente, né? Ajudou a mim, ajudou, creio que aos nossos amigos que aqui estão. Traz mais conforto, traz mais tranquilidade, mais serenidade para aceitar aquilo que a gente não pode mudar. E esse é o convite, né, que a espiritualidade faz para a gente. Agir quando a gente precisa agir, se calar quando a gente precisa se calar. Então, o espiritismo, ele é um degrau na escala da nossa evolução. Eu creio que daqui 50, 100 anos, ou até menos, enfim, porque a evolução a partir de agora pode dar saltos, né, que a gente nem imagina, a gente já possa estar falando de novos conceitos, a gente já pode estar falando da matéria conseguir provar a existência dos espíritos, a gente já pode estar falando de uma nação muito mais espiritualizada, e quando a gente está mais espiritualizado, a gente abre mão do nosso pensamento materialista, a gente abre mão, ou a gente abre mão não, mas a gente começa a ponderar melhor nossas atitudes em relação ao materialismo, em relação ao egoísmo,
em relação ao orgulho, e aí a gente começa a se relacionar um pouquinho melhor com as pessoas que estão, né, em volta de nós, porque a gente sabe que é importante, porque se esses laços não forem de amor, né, se nós somos reencarnacionistas, sabemos que nas próximas vidas viremos novamente, né, enlaçados com essas pessoas. E aí, se esses laços não forem bons, vão ser correntes que a gente vai ter que arrastar, né, desamarrar ou abrir com chavinha ali aquele cadeado e depois ressignificar todos esses sentimentos que a gente arrasta por tantas reencarnações. Então, assim, é importante, né, que para quem esteja no espiritismo possa não só ajudar a divulgar, mas praticar o que o espiritismo prega, porque através da nossa prática é que nós vamos dar o exemplo para outras pessoas e elas vão ver que o espiritismo faz a diferença. Porque só falar, assim como uma pessoa chega para você e fala assim, você precisa mudar e não sei o quê, e essa pessoa não tem nenhuma base para te dizer isso, você entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando você vê alguém agindo e praticando aquilo, faz mais sentido, te dá mais motivação e você percebe que é uma coisa plausível. Então é por isso que a gente vê, né, de tempos em tempos, tantas figuras missionárias que reencarnam no mundo para dar o seu testemunho de que é possível, né, como humano, que a mãe tem a gestação, a mãe tem o parto, que a criança cresce, que a criança, né, se desenvolve, que é um ser humano igualzinho a gente, de carne e osso, mas que pratica a lei do amor muito mais do que a lei do egoísmo. E com essa prática consegue deixar seu legado. Tem sido assim com o Divaldo, né, que tem um legado excepcional na Bahia, com a irmã Dulce, também baiana, que deixou um legado excepcional, extraordinário, com Chico Xavier, com Gandhi, com Madre Teresa de Calcutá, com várias outras personalidades mundo afora, com vários outros anônimos que nós talvez não conheçamos, mas que praticaram a lei de amor, a lei de perdão e deixaram exemplos, né? Seja para a humanidade, se figura pública mundialmente, ou seja para a comunidade, se figura local, mas que todos eles conseguiram demonstrar a possibilidade de agir, né, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, nossa reflexão é, né, o arroz com feijão bem feito funciona super bem. Às vezes a gente se desespera, e às vezes falo por mim mesmo, a gente se desespera por ter o conhecimento, por ler muitos livros, querer aprender muitas coisas, mas às vezes o que a gente já obteve de informação, a gente ainda não transformou em conhecimento, não transformou em prática, não transformou em hábito e não faz parte do nosso dia a dia nem do nosso comportamento. Então, se todos nós praticássemos qualquer uma, né, das leis que Deus prega para nós, nós já estaríamos muito mais evoluídos. Se nós já estivéssemos praticando não matarás, nós já estaríamos em que nível? Mas até as 10 leis básicas, né, por exemplo, de Moisés, que veio muito antes de Jesus, a gente ainda não está conseguindo praticar. Não matarás, não cobiçarás, não roubarás, nem essas a gente ainda está fazendo. Então, de tempos em tempos, a gente precisa sim de um puxãozinho de orelha.
Ainda não faço ideia, né, do significado da pandemia para mim ou para todos nós, mas eu creio que ao longo das nossas vidas ela vai estar presente nas nossas reflexões, assim como quem passou, por exemplo, por uma Segunda Guerra Mundial. Existem algumas pessoas, né, que ainda estão encarnadas que passaram pela Segunda Guerra Mundial e que é uma virada de chave na vida, né, de alguém que passa por um evento tão traumático ou tão global, né, como esse, de proporções que a gente provavelmente vai colher as repercussões durante muitas décadas ainda. E ter alguma coisa em que se apoiar é importante. E se não for o espiritismo, para quem, né, nos ouve, que seja a sua religião, que na maior parte das religiões, todas elas são de bases muito elevadas. Infelizmente, somos nós, seres humanos, que distorcemos elas. E que a gente possa, né, encontrar todas as respostas que nós procuramos, que elas estão ali, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, lei céu e inferno e tudo mais, que a gente possa, né, estudá-los com muito afinco, para que isso passe a ser parte da nossa rotina, dos nossos hábitos, das nossas ações, e assim a gente vai conseguir fazer a tão almejada, né, reforma íntima que a Su fala tanto, e que é tão difícil, né? Porque a reforma íntima é mudar todos os nossos hábitos ruins, lapidar todas as nossas arestas, seja, né, nessa encarnação, na outra, e é possível que a gente vá precisar de muitas e muitas reencarnações ainda para que isso aconteça. Então, o arroz com feijão alimenta, né? O arroz com feijão pode ser nutritivo e pode ser o que a gente precisa nesse momento. Recolher-nos, né, com nós mesmos, dar mais ênfase em nós do que nos outros, reconhecer, né, quem nós somos, o que nós sentimos, ter coragem, né, ou exercitar a coragem de dizer o que nós queremos, e com a liberdade, né, que o conhecimento traz para nós, junto vem uma responsabilidade de praticar, né, todos os ensinamentos que foram dados para nós. Então, esse era o recadinho da noite, né, que essa tríade, né, de filosofia, ciência e religião possa fazer parte do nosso dia a dia, que a gente possa se basear, né, na ciência, e tá aí, né, a vacina para mostrar para nós que ela é o caminho para que a gente consiga sair da pandemia, que a gente possa se questionar, né, quem são as pessoas que não são a favor da ciência, do progresso, né? A ciência até hoje ela pode ser lenta, mas ela dá passos sólidos, e quando ela está errada, ela não tem nenhum problema em admitir. E que essa provocação que a filosofia nos faz, junto com essa base mais sólida que a ciência nos traz, possa ser o caminho que a gente vai colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos e a gente, infelizmente, ainda não consegue praticar. Gente, era isso. Agradeço muito. Obrigada. E, né, um beijinho. Espero que logo estaremos juntos aí, pessoalmente, para que a gente possa, né, curtir esses momentos mais de pertinho.
É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.